Então vamos lá. Esse vídeo aqui então é para falar sobre a questão da máscara de subrede, né? Então a gente vamos tentar entender a máscara e o que ela faz. Essa divisão, o agrupamento de redes de maneira geral, né? Para entender máscara de subrede primeiro, eu tenho que partir da máscara padrão, que é 255, 255, 255, 0. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Essa máscara a gente fala que é de uma rede barra 24. É a rede padrão. Tanto que, por exemplo, aqui no Cisco, se eu vou no Cisco aqui, que é o nosso simulador, coloco aqui um computador qualquer, tento configurar a rede dele, coloca aqui um IP qualquer, 92.168.1.10. Eu vou apertar só Tab. Ele preenche para mim automático ali, ó. 255, 255, 255.0. E é exatamente a máscara que a gente acabou de ver aqui como a máscara padrão. Como que funciona uma rede barra 24? A barra 24 é a rede padrão e a rede mais comum mesmo, que todo mundo usa aí, né? Assim, várias empresas e coisas do tipo utilizam da barra 24, mas não entende muito bem o que ela proporciona, o que ela tem. Tá? Primeiro a gente precisa entender isso aqui. Qualquer coisa ligada a IP, ele vai ter 4 campos, que a gente chama de 4 octetos. Então isso é um octeto, isso é um octeto, isso é um octeto, isso aqui é um octeto. Mas por que o octeto? Como a gente sabe, a base da computação é binária. Se eu vou converter aqui o 255 em binário, né? E a forma que eu gosto de converter é colocando aqui, né? As possibilidades, no caso, em 8 bits. Então eu vou colocar aqui os valores, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. De forma que eu represento os 8 bits. Se eu colocar aqui 1 em cada um, ou seja, 8 bits, como que a gente consegue saber que número é esse, né? Eu posso somar esses valores aqui de baixo. Se todos estão ativados, né? Então tá 1 em todo lugar, é o 255. Por exemplo, se eu tivesse tirado esse daqui, seria a mesma coisa de fazer isso, menos 64. Seria 191. Se eu tirasse o 32 ali, por exemplo, eu tirei esse e esse. Então, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte, né? Aqui, ó. Vai ser aqui embaixo, né? Esse é igual esse vezes esse. Aplico a regra para todo mundo. E aqui eu somo. De forma que quando eu colocar 0 aqui, né, ó, ficou lá o 159. Se eu coloco mais aqui, 143, 135, 131, 129, 128. Sobrou só o 128 de cá. Se eu coloco 1 de cá, eu coloquei no lugar errado, né? Não faz sentido. Tem que colocar aqui, ó. Vai ser a multiplicação certa. Só faltou colocar a soma aqui. Só pra gente acompanhar. Mas de maneira geral, vamos dizer assim, a gente não vai ter coisas como isso na máscara. Por quê? Como que funciona a máscara? Ela é 255, 255, 2550. Sempre assim? Não. Eu tenho, por exemplo, 255, 255, 00, que é uma rede barra 16. Como assim 16? Para isso, novamente, vamos entender, então, um que tem tudo. Todos os bits ativados. Os 8 é o 255. Então, por que 16? É como se fosse 8 desse primeiro 255, mais 8 desse segundo 255. Isso servem para endereços de rede. E o que sobra aqui, que na verdade essa é uma rede igual, vamos dizer assim, né? Ela tem a mesma quantidade de rede e de interface. Tem 16 bits para rede, 16 bits para interface. Aqui eu tenho 24 bits para rede e 8 para interface. Tá. Então assim, quantos computadores aqui funcionam? A ideia é que ele vai ter só o último octeto disponível. Então, só ali que eu consigo colocar IPs. De forma que, então, eu tenho uma variação de 0 a 255, sendo que sempre numa rede eu tenho valores reservados. O primeiro é endereço de rede, e o último é o endereço de broadcast, que é um endereço de difusão, vamos dizer assim, no sentido que ele serve para identificar quem está na rede. Ele dispara para todo mundo ali, testando se tem coisa conectada ou não. Então, esses dois eu não posso usar. Então, eu posso usar de 1 a 254. De forma que eu posso dizer, então, que uma rede padrão barra 24, eu consigo ter 254 interfaces. O que é uma interface? Seu celular no Wi-Fi pode ser uma interface, um computador.
Qualquer coisa que se liga à rede é uma interface, uma televisão. Hoje diversos dispositivos se conectam à rede. Eu poderia ter 254. Essa é a rede da forma que você faz na sua casa ali, porque a gente usa padrão. Agora, se fosse a 16, eu tenho esse vezes esse. Então a ideia que seria o quê? Como se fosse 256 vezes 256. Então, uma rede barra 16, eu tenho aqui disponíveis, né? 65.536. Nesse intervalo que antes era 256, né? Por que é 256? De 0 a 255 eu tenho 256 valores. Agora aqui eu teria 65.536 valores. Tem IPs reservados aqui? Tem, mas assim, é um número altíssimo. 65 mil. Uma rede de 65 mil computadores, celulares, o que for, eu tenho que estar dentro de uma grande organização. Só que tem organizações até pequenas que utilizam isso só para crescer a rede. Mas eu não precisaria. Por quê? Porque eu tenho outras redes. Eu tenho aqui, ó, deixa eu trazer isso bem para baixo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma barra 23. Ver se ele vai deixar aqui certinho. Ele está crescendo. Vou mostrar para ele que eu quero ir para baixo. Rede barra 23. Vamos ver se assim ele entende o padrão. 18, ó, faltou uma aqui só. Na verdade, esse aqui. Joga ele para cá. E aqui vai ser a 17. Tá. Só que aí, como que vai funcionar os números que podem aparecer na máscara? Porque até agora só apareceu o quê? O 255 ou 0. Tem outros valores que podem. A máscara sempre vai ser a soma de bits da esquerda para a direita. Então aqui tinha 16, tem 8 e 8. Contando da esquerda para a direita, seria como se ficasse assim. Um grupo de 8 aqui, depois mais um grupo de 8 aqui, depois 8 zeros, depois mais 8 zeros. Nem fiz os 8, não, mas só para simbolizar, né? Então assim, eu colocar assim só para ter um volume ali, mas não tem 8 não. Mas é como se tivesse. Esse aqui é uma barra 16. Esse aqui é como se fosse a barra 24. Sempre da esquerda para a direita. Mas eu tenho essas variações. 23. Então seria o quê? 8, 8 e 7. 22, 8, 8 e 6. 21, 8, 8 e 5. E por aí vai. Mas como que eu vou saber qual que é o IP que está aqui, né? Qual que são os valores que eu posso ter ali? É como eu disse. Eles são válidos da esquerda para a direita. Então, cada vez que eu diminuo aqui, eu tiro da extremidade direita. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui 0 e formo 254. De forma que, então, barra 23 é 255, 255, 254, 0. Aqui vai ser 0 para todo mundo, ó. Eu vou até colocar isso aqui e vai ser 255 aqui para todo mundo também, até aqui, ó. O que vai mudar é nesse ponto. Se eu tiro mais um 0 aqui, então diminui 2, 252. Se eu tiro mais um 0, 248. 248. Se eu tiro mais um 0, vai ser o 240. Se eu tiro mais um 0, 224. 204. Se eu tiro 32, 192. Se eu tiro 64, vai ser ali 128. Se eu tiro 128, vai ser 0. E aí é como se eu estivesse usando a barra 16, igual a gente está vendo aqui. Então, sempre eu vou olhar da esquerda para a direita, agrupando, para indicar, então, o endereço de rede. Tá, mas se aqui eu falei que na 16, então, tem 65 mil aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Esse cara tem 256. Esse aqui tem quantos? Vamos entender como que ele funciona. Na prática, aqui qual que é a ideia? Igual eu falei, ele vai de 1 a 254. Então, quer dizer que o IP 192.68.1 conversa com o IP 192.68.1.254. Esse final aqui poderia ser qualquer coisa entre 1 e 254 menos 0. Não, entre 1 e 254 qualquer coisa. Eu ia falar que o 0 e 255 são os reservados, mas assim, minha frase já estava certa. Entre 1 e 254, qualquer coisa. Podia ser 100 de cá e 200 daqui, tanto faz. Todos eles estão conectados. Obrigatório aqui o quê? Os 3 primeiros octetos, até por isso que a máscara está presa ali, né? 255, 255. Os 3 primeiros aqui, ó, 192, 192, 168, 168, 1 e 1. Seja igual. O que pode mudar é onde está 0. O último octeto. Quando eu vou trazendo para cá, isso aqui abre um pouco a minha rede, de forma que vai mexer no meu terceiro octeto. Então agora, o que que acontece? Aqui eu entendo que é uma rede de 256. Aqui
vai ser uma rede, duas redes, desculpa, com 512, porque são duas de 256, né? Vamos colocar assim. Duas de 256 dá 512. Aqui dá 256. Aqui são 4 de 256. Dá 1024. São 8 de 256. Vai dar aí 2048. Aqui são 16 de 256. Vou fazer aqui a regra aqui, né? Fica mais fácil que eu vou fazer a minha continha aqui. Aqui vai ser, então, 32 de 256, 64 de 256, 128 de 256 e aqui vai ser 256 de 256, né? Porque aqui tá esse número, para ele calcular ali o que vai ser. Como que funciona essa aqui? A 16 indica que eu só prendi os dois primeiros octetos, de forma que, por exemplo, aqui só tem que estar igual 192 e 168. Então, se aqui fosse, por exemplo, 100 aqui, ele vai conectar com o lado de cá. Por quê? Só me importa prender os dois primeiros. 192, 168. 192, 168. Quem vai estar aqui no terceiro octeto, quem vai estar no quarto octeto, pouco importa. Tá? Então, esse aqui é um grupo de 256. É aquele que vai variar de 1 a 254 na mesma rede. Como que funciona esse segundo aqui, a barra 23? São dois grupos de 512. Ele vai funcionar da seguinte forma. A primeira rede que eu tenho disponível é 192.168.0, né? Que começa aqui com 01. A segunda seria aqui 192.168.1.1. A terceira, 192.168.2.1. E assim por diante, só para entender aqui a ordem. Vamos ver se ele vai pegar e vai mudar só o do meio para mim. Não, ele está mexendo na última ali. Mas deu para entender a sequência. Aqui 192, aqui ficou errado, né? O 2 ali grudou no 68 ali. 2, esse aqui vai ser 3. Tá. Só que ele funciona em duplas, em dois grupos. Então, é isso aqui forma um grupo, esse aqui forma outro grupo, e depois aqui, o 4 e o 5 é outro grupo, o 6 e o 7 é outro grupo, o 8 e o 9 é outro grupo, até onde? Até lá no final. Até o 253 e 254. Sempre em duplas. Então, eu posso dizer que assim, o número 192.68.0.1 conversa com 192.68.1.254. Qualquer variação de onde for 192.168.0 ou 192.168.1 ou qualquer coisa no final funcionaria aqui em dois grupos. Por isso que é 512. Tá. Aqui passa a ser quarteto. Então é um cenário onde qualquer IP 192.168 de 0 aqui, ou 1, ou 2, ou 3, com qualquer coisa no final, eles funcionam. Então, por exemplo, o computador 926801, que é o menor que eu teria, né? Assim, é o primeiro IP disponível, pode conversar com o 3.254, que é o último que eu teria disponível. Então, são 4 grupos de 256 formando os 1024. E aí, seguindo essa lógica, acho que é mais claro de entender. Aqui vão ser 8, então junta aqui o 4, o 5, o 6, o 7, dá os 8 aqui. Então, qualquer coisa no terceiro octeto de 0 até 7, ele serve e entende que está na mesma rede. É um grupo. O outro grupo, então, vai ser o quê? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mais 8 aqui. E assim por diante. Grupos de 8 em 8. O que oportuniza aqui 2.048 computadores. Então, assim, é muita coisa. Mas já começa a ficar mais real. Por exemplo, um lugar que tem aí por volta de 1.000 alunos, uma universidade com 1.000 alunos, eu acho que é um número bom. Porque eu sempre gosto do dobro de dispositivos. Porque tem gente que tem um notebook e um celular, alguma coisa assim, ele vai usar duas interfaces. Então, é bom sempre ter o dobro. E aqui é o 256 de 256. O que é um problema. Por quê? Como eu falei para vocês, eu tenho lá sempre, né, endereço de rede, endereço de broadcast. E o que se indica, né? Igual eu falei, o endereço de broadcast, que é o de difusão lá, que é aquele que, no primeiro caso, aqui vai 0, 1, aqui 254, 255. Esse aqui é endereço de rede broadcast, esse endereço de rede. O endereço de broadcast é aquele que manda mensagem para toda a rede. Mas quem que é toda a rede aqui? A variação de 0 a 255. Ou seja, 256 IPs. 256 mensagens vão ser disparadas e elas necessitam de resposta. Então, ao todo eu vou congestionar minha rede de tempos em tempos com 512 mensagens. Tá. Aqui eu congestionaria com 1024, aqui com 2048 e assim por diante.
Só que o problema tá aqui, ó. Aqui, de tempos em tempos, eu ia congestionar minha rede com 131 mil mensagens. Às vezes, redes de grandes universidades ou de locais que tem muito trânsito de pessoas é lenta e as pessoas acham que é falta de internet, vamos dizer assim. Você tem na sua casa aí 100 mega, 200 mega, 300 mega que você paga de velocidade, você acha que o que falta na universidade ali é uma internet boa, vamos dizer assim. Mas às vezes não é a internet. É a distribuição dessa internet. São o que causa nela e gera esses conflitos, ou que torna ela indisponível, é que atrapalha ela ser boa. A analogia que eu sempre faço é de uma caixa de água. Na sua casa tem uma caixa de água de 1000 litros. E aí você usa todas as torneiras ali, tem um desempenho normal dentro da sua casa. Se você trocar para uma de 5.000 litros, não vai mudar nada. Vamos dizer assim, enquanto a vazão ali é a mesma. Você vai ter mais o quê? Mais água para você usar. Se faltar e tudo mais ali, a sua caixa vai ficar cheia mais tempo. Mas o desempenho não vai mudar de maneira geral. Não é talvez a melhor analogia, porque de fato, quando eu, vamos dizer, alugo um plano aí com mais velocidade, fica mais rápido a minha internet. Então talvez não é a melhor analogia, mas eu quero dizer o quê? O problema não está na caixa d'água, está na distribuição. Por quê? Porque são disparadas mensagens que atrapalham esse fluxo, de forma que não funciona direito. Então aqui, expliquei para vocês as redes, né? As sub-redes, vamos colocar assim, ou redes, agrupamento de redes, para oportunizar mais computadores do que os 256 do padrão. Mas a maioria das organizações, eu acho que é um número suficiente. Tipo, empresas ou locais com até 100 pessoas atende tranquilamente. Esse número de 256, ele vai dar problema igual o 16, tipo assim, os 65 mil, nesse envio de mensagem, ele vai tornar a rede lenta e indisponível? Não. É um número que chega a ser irrelevante. Por isso que meio que padronizaram ali também. Porque o número 256 é um número ok, né? Uma quantidade boa, até alta, vamos dizer, pensado dentro da casa da gente. A casa da gente, a gente não deve ter mais que, sei lá, 20, 30 dispositivos. E aqui eu tenho redes que vão crescendo aqui, dobrando de tamanho. Eu tenho a barra 15, a barra 14, é a mesma ideia. Não vai mudar além disso. Então não tem meio que isso não. Então assim, o ponto vai ser realmente o mesmo. Então, seguindo aqui, né? Mas não é usual, também pela mesma questão aqui. Eu teria que ter uma rede aqui, a próxima, ela vai dobrar. Sempre dobrando a partir daqui. Teria que ter uma rede para 130 mil computadores. Isso aí é impossível, vamos dizer assim, uma rede doméstica, vamos dizer, de uma empresa privada que tem 130 mil interfaces. É muito grande, não faz tanto sentido isso aqui. Mas então, eu aprendi a calcular máscaras, tá? Agora eu vou baixar isso aqui, porque eu tenho o outro lado também. É o lado com redes menores, que são o quê? As barras 25, 26 e por aí vai. Então aqui, ó, vai ser a 25. E vamos ver se ele entende o padrão aqui para mim. E eu vou até a 30. E aqui são o quê? 2 grupos de 128, totalizando 256. 4 grupos de 64, totalizando 256, né? Aqui tá a multiplicação já. Aqui são 8 grupos de 32. Aqui são 16 grupos de 64. Aqui são 32 grupos de 8. E aqui são 64 grupos com 4. Então aqui eu tinha uma variação que é de 0 até 255. Uma grande rede. O que vai acontecer nesse próximo caso? Eu vou ter uma rede que se divide na metade. Então ela vai de 0 até 127, tendo como válidos aqui de 1 até 126. E a segunda parte dela vai de 128 até 255, tendo como válido de 129 até 254. Sempre os primeiros aqui reservados, né? Endereço de rede, endereço de broadcast. E no outro momento a gente vai aplicar o uso de fato desse endereço de rede, principalmente ali quando a gente for trabalhar rota estática e tudo mais. Mas assim, só para ficar registrado, é algo como isso. Aqui são 4 grupos, que eu vou desenvolver eles como? De 64 em 64. Deixa eu apagar isso aqui, quer ver? Só para ter uma ideia desse outro grupo ali, porque os outros vão ficar muito grandes, porque vou colocar todos os grupos, apesar que aqui dá para fazer, porque é regra, né? Então aqui, ó. O outro ali, ele é um grupo onde eu somo aqui, ó, mais 64. E do lado de cá, eu vou somar mais 63.
Porque é sempre o quê? Aqui tem 64 IPs. 0, de 1 a 63. 64 possibilidades. Então aqui eu vou baixar 1. E aqui ele vai aqui 4 vezes. Não, são os grupos aqui. Aqui a variação, então, de 1 mais 64. Aqui vai ser 1 mais 64. 64. E de cá vai ser 126. Aqui vai ser 1. E aqui 62. Aqui é igual a esse, mais 64. E esse aqui, mais 64. Eu aplico isso para todo mundo aqui, ó. Esse quarteto aqui, né? Esses 4 são 4 redes de 64 interfaces. Vendo que eu perdi 8 aqui, eu sei que realmente eu posso usar em cada subrede, no todo do 64, eu posso usar 62. Então é 62 vezes 4, eu teria ali 4 redes de 62 ou 248. Só que essas redes não se comunicam entre si. Então seria um cenário onde você quer uma rede para 64 computadores. O próximo grupo ali é o de 32. Então é a mesma ideia aqui. Vou até passar a colocar aqui, ó. Quer ver? Ó. Aqui no lugar de somar esses valores, 0. E aqui vai ser mais esse aqui, só que eu vou colocar enquanto constante. Só que nesse aqui é menos 1. E esse aqui, mais esse aqui, mas é constante. Esse é para todos os casos aqui. Vou arrastar para cá e arrastar para cá. E agora eu preciso de mais 4 grupos aqui, ó. Se eu trocar aqui, ele faz automático, ó. Os 8 grupos de 32. 0, 32, 64, 96, ou seja, está somando de 32 em 32. Esse, o anterior a esse, é sempre o broadcast do lado de lá. E o intervalo são os válidos ali, é o que eu posso configurar em computador. Se eu mudasse para 16, vai dobrar isso aqui, né? Então, sempre indo de 0 a 255. São 256 possibilidades. É que essa regra ele não pegou bem, não. Vê aqui. Agora ele pegou. Não, ele fez alguma confusão aqui. Aqui tá errado. É porque aqui eu coloquei fixo. É esse. Sempre vai ser esse aqui. Vai ser igual a esse menos 2. Para começar ali. E 1 vai ser o último, aqui vai ser 2. Só pra gente ter padrão. Agora se eu puxar para baixo, ele vai fazer... Não, pera que ele fez bagunça ainda. Puxar desse aqui mesmo. Acho que agora ele vai fazer. Isso, agora ele consertou. Tem mais uns 2 grupos aqui ainda. Mais um ainda. Mais um ainda. Agora deu certo. Pulou um grupo aqui. Pulou uma linha. Eu arrastei sem querer. Então ele faz grupo de 16 em 16. E esses são todos os grupos que eu teria aqui, ó. São o quê? 16 grupos de 16. Cada um deles tem 16. De 0 a 15, de 16 a 31. Então tem 16. O próximo, como se fosse 8 aqui. Então, de novo, eu tenho que dobrar esse valor aqui, né? Então tá aqui. Passou e muito, né? Sempre até 255. Então, estão aqui de grupos de 8 em 8. Seguindo a mesma lógica. São vários os grupos aqui. Então, é uma rede que oportuniza 6 computadores. Tá. E a próxima e última é a com 4. Também aqui tá pela metade. Vou arrastar lá até o final lá pra gente ver, mas, tipo assim, não... Essa a gente usa mais para amarrar roteadores, no sentido que assim, qual que é a ideia? Ele é par. A gente vai ver que aqui são pares de IPs. Como assim? A gente já aprendeu que o primeiro e o último são reservados. Então, de fato, o que eu tenho em cada uma dessas subredes são 2 IPs disponíveis. Visando a segurança, eu gosto de amarrar roteadores. É aceitável que você amarre os roteadores no sentido que o quê? O roteador 1 só vai conversar com o roteador 2. Então, o IP de 1 tem que ser um grupo do A/30 que oportuniza ele só conhecer aquele par. Ninguém mais pode acessar essa rede. Só as 2 interfaces configuradas. É uma questão de segurança. Onde eu sei que só um roteador vai comunicar com o outro ali de maneira geral, a não ser algum outro tipo de configuração. Tá. Mas eu teria a rede aqui 31/31 e /32. Teoricamente eu teria isso aqui. Por que que eu não tenho? Seguindo a mesma ideia, vamos fazer aqui, né, onde que já tá os grupos aqui. Vamos ver o que ele entende aqui, ó. Aqui são 128 de 2
E aqui são 256 de 1. Então a ideia aqui é que o quê? Na 31, é como se eu tivesse aqui uma rede, onde ele vai ser 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, e por aí vai. Só que isso aqui vai ser meu endereço de rede, e isso aqui vai ser meu endereço de broadcast. Ou seja, eu não tenho interface. Uma rede que não tem interface não serve para nada. E a outra piorou. Por quê? Ela vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho nem endereço de rede de broadcast, eu só tenho endereço de rede. Então essas aqui, a 31 e a 32, não existem. A menor ali que eu tenho alguma aplicação que dá para trabalhar é a barra 30. Essas aqui não existem, não trabalhamos com ela. Ela vai de 30, então, acho que no máximo até 16. Dá para fazer outras? Dá, mas não recomendo. Eu já vi rede que é assim, 255.000. Mas o que é isso aqui? Ele seria 256, ó. 256 daqui, com 256 daqui, com 256 daqui. Então a conta é essa mesmo, é esse cara, vezes esse cara, vezes esse cara. Vai dar um número aqui. Deixa eu contar isso aqui. 216, 777, 16 milhões. Então assim, é nível de internet, de um país talvez, alguma coisa assim, uma quantidade muito grande de interfaces. Então, não se espera você mexer com ali é uma rede barra 8, né? Só coloquei o 255 aqui. Mas de maneira geral, a ideia era só entender essa questão de como eu chego nessas máscaras. Ah tá, faltou as máscaras que eu vou definir aqui. Também do mesmo jeito. O que vai ter de diferente aqui, ó? Todas essas aqui, elas vão ser de 255. Por quê? Eu cresci a minha rede. Então é como se eu tivesse lá tudo 1, tudo 1, tudo 1. E agora nesse quarto octeto eu vou preencher. Então ele vai vir aqui colocando 1. Então nessa primeira aqui, que é a barra 25, final 128. Aí na próxima é como se eu colocasse mais 1. Então agora é o 26. Então olha lá, o resultado disso aqui, né, ó, vai dar aqui 192. 192. Aqui apagou todos. Ah, não, aqui tá certo. Aqui tá nessa coluna de cá. Aqui vai ser 224. 224. Aqui 240. Aqui 248. Aqui 252. E essas redes. 252. Aqui seria 254. E aqui 255. Porém, lembrando, essas aqui não se aplicam. Se a gente for observar, é aquilo que eu falei. Olha aqui, 255, 254, 252, 240, 224, 128 e 0. Esse grande grupo são as 8 possibilidades que eu tenho na máscara. E se eu observar, são as mesmas que eu tenho aqui, ó. Só tem essas variações. Na máscara, vocês só vão ver esse número. Quando você vê o número quebrado lá, tipo 192.68.254.10, isso aqui é IP. Máscara tem essa, cara. E tem que ter pelo menos um octeto aqui de 255, é meio impossível não ter. Na maioria das vezes, rede padrão, que é a rede barra 24, 255, 255, 0. Então assim, essa aula, esse conhecimento aqui é só para entender a divisão das redes e sub-redes. Por um lado, eu vou crescendo os grupos, oportunizando mais máquinas estar na mesma rede. Por outro lado, eu vou quebrando esses grupos, criando novos grupos, 2 grupos, 4 grupos, 8 grupos, 16 grupos, mas mesmo que eu use só um, vamos dizer assim, eu quero trabalhar de forma que eu tenha poucos computadores em uma rede, por exemplo, aqui é 16 de 16, tem 16, uma casa, não precisa mais que 16, então uma rede barra 28 talvez era aceitável, até para você ter segurança, a pessoa fica tentando acessar o Wi-Fi de fora ali, se você já tem todos os IPs preenchidos, vamos dizer assim, não tem disponível para o cara acessar. Claro que tem outras formas de amarrar isso melhor. Você pode fazer cadastro via MAC address no seu roteador e ele só vai aceitar dispositivos que estão cadastrados e tudo mais. Mas só essa primeira noção sobre as máscaras, para a gente passar a entender toda vez que falar rede barra 24, 25, 26 ou 20, como ela funciona, quantas interfaces eu tenho e por aí vai. Só para a gente ter essa primeira noção e qualquer dúvida eu estou à disposição.